Boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o João Vitor Nogueira, sou membro do grupo PET, do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental da UFV. E hoje eu vim trazer para vocês uma aula sobre cálculo luminotécnico, que é tópico da disciplina ENG 461, Energização Rural. A iluminação, é parte muito importante dos componentes de um projeto elétrico. E as informações que a gente precisa saber referentes à iluminação, são a quantidade de lâmpadas e a potência dessas lâmpadas, São as principais informações que a gente precisa. Aqui tem só uma imagem representando, parte do diagrama unifilar. Aqui no centro, a gente tem, uma lâmpada de 300 VA representada, essa é a forma de representação. Nos projetos elétricos convencionais, de residências, a gente já tem tabelado, e algumas fórmulas bem básicas que a gente encontra, quantos pontos de iluminação, qual é a potência necessária das lâmpadas e tudo mais. Porém, quando a gente está trabalhando com algumas construções rurais, elas apresentam padrões, diferentes das residências, É difícil você pensar em comparar um quarto ou uma sala com um galpão, grande, um galpão de máquinas ou um galpão de moedas, e tudo mais. Algumas peculiaridades que essas edificações rurais apresentam, às vezes tem um pé direito muito elevado, alguns ambientes demandam uma luminosidade bem mais baixa, não precisa de ter tanta luz, entre outros fatores. Logo, a necessidade de um cálculo específico, o qual leva em consideração essas peculiaridades. Esse cálculo é o cálculo luminotécnico, que a gente vai aprender aqui hoje. É importante a gente comentar sobre as lâmpadas, algumas variáveis, algumas coisas que existem nas lâmpadas, que geralmente é a fonte luminosa que a gente encontra, que a gente utiliza. Eu listei algumas aqui. Nessa caixinha hipotética, essa embalagem de uma lâmpada, tem essas 9 variáveis que a gente sempre vai encontrar na embalagem de qualquer lâmpada, numa ficha técnica, alguma descrição básica do produto, vai sempre vir essas 9 variáveis, É o tipo da lâmpada, normalmente está identificado aqui no 1, se ela é LED, se é uma lâmpada incandescente, se ela é fluorescente, é vapor de mercúrio, como é que é o funcionamento, o modelo, que é o fabricante que dita, não é tão relevante para a gente, a potência aqui no 3, quanto que essa lâmpada vai consumir, isso é muito importante para a gente, o tipo de bocal, a entrada dela, essa E27 é o padrão que a gente encontra nas residências. Aqui no 5 a vida útil, aqui está em anos, geralmente a gente encontra as lâmpadas mais modernas vêm em horas, do 10.000 horas, 5.000 horas, é muito interessante também esse fato. Aqui no 6, a gente tem a tensão, de alimentação, as lâmpadas atuais, bastante delas já estão vindo bivolts, com uma faixa ali de funcionamento desde 100 até 240 volts, mas modelos mais antigos ou dependendo do fabricante vai ter a especificação, 627 ou 220 e tem que respeitar isso. A temperatura de cor, que eu imagino que seja uma variável que quem está vendo esse vídeo talvez não tenha familiaridade ainda, mas na frente eu vou explicar melhor sobre ela. O ângulo de luminosidade, que a gente tem representado aqui no 8, referente à geometria da lâmpada em si. E o fluxo luminoso, seria o cargo-chefe da nossa aula hoje, falar sobre ele, tá representado aqui no 9, quantidade de lumens, mas na frente eu vou explicar certinho sobre esse fluxo luminoso. Agora falando sobre a temperatura de cor, é uma medida utilizada, não se assustem pensando que a lâmpada chega nessas temperaturas, 800 Kelvin, 6.000 Kelvin, nada disso. Os engenheiros no passado e os físicos se juntaram e fizeram essa definição de luminosidade, levando em consideração um corpo negro perfeito que ia ganhando energia de forma térmica e emitia luz. E dependendo da temperatura que ele estava, em kelvins, ele emitia uma
uma tonalidade de cor, né? E eles usam essa medida para as lâmpadas hoje em dia, né? Sendo cores mais no tom vermelho, laranjado, amarela, cores mais quentes, né? Com temperaturas menores, cores neutras, né? Mais no espectro do branco, né? Por volta de 4.000 a 5.500, né? Kelvin, né? A temperatura de cor. E cores mais frias, né? São temperaturas mais altas ainda, né? Na casa de 6.000 kelvins, 6.500, né? E a gente usa isso, né? Vem especificado dessa forma assim nas embalagens, né? 5.000 kelvins é a cor dessa temperatura de cor dessa lâmpada, né? E tem aqui os usos, né? Cores mais quentes, né? Do espectro na faixa dos 2.000, assim, são recomendadas, né, para ambientes domésticos, né? Proporcionam sensações mais aconchegantes, de fome, né? Muito bom para a gente usar em quarto, dormitório, lanchonete, né? Uma sala de jantar. Aí tem aqui ambientes comerciais, é bom cores mais neutras, né? A gente já imagina isso aqui, um ambiente de estudo, talvez uma loja, né? Uma recepção, um escritório. E ambientes industriais, né? Que necessitam de uma cor mais forte, tal, mais... Né, que ilumine, que clareie melhor, né? A gente tem as cores mais frias, né, para ambientes, né, cirúrgicos, industriais, uma mesa, né, de um artesão, alguma coisa assim. Fluxo luminoso, né, é outra variável que a gente precisa definir, comentar sobre ela. Uma breve definição seria, né, a quantidade de luz emitida por uma fonte luminosa na unidade de tempo, né? A gente pode pensar em fazer uma analogia com vazão, né, que é volume de fluido por tempo, né? Aqui seria, né, uma quantidade de luz, um volume de luz por tempo. O símbolo, né, é o φ, né, lê-se φ, esse símbolo aqui que representa o fluxo luminoso, e a unidade de medida é o lúmen, e a abreviação dele, né, é o Ln. Aqui tem uma imagem representando. Um exemplo aqui a gente tem, né, de uma embalagem de lâmpada, mais ou menos assim, galera. Sem pensar, né, em fazer propaganda aqui, é uma imagem só ilustrativa. A gente vem aqui, ó, o tipo, né, que ela é LED, ela tem potência, né, de 9 watts. Né, esse aqui eles gostam muito de pôr, né, que ela é equivalente a uma lâmpada incandescente de 60 watts, né, uma estratégia de marketing. Outra variável que a gente tem aqui é o bocal, né? Está especificado. A vida útil, quantidade de horas, né? 25.000 horas. Aqui, né, ela é multitensão, a tensão que ela consegue trabalhar. A gente tem aqui temperatura de cor, né? Essa aqui é uma lâmpada, né, branca fria, né? Você vê 6.500 kelvins. Essa aqui é uma cor mais quente, né? Mais aconchegante, que é 3.500. A gente tem aqui também a quantidade de lumens, né? Eu queria que vocês observassem que a quantidade de lumens, tá vendo, é igual para as duas, a mesma potência, porém a temperatura de cor, né, totalmente diferente, né? Uma chega a ser quase o dobro da outra. E que essas variáveis, né, quantidade de lumens, né, que é o fluxo luminoso, e a potência não tem correlação com a temperatura de cor, né? São coisas que não tem relação entre elas. Já a potência e a quantidade de lumen, sim, né? Mas não entra, né, no mérito a gente discutir isso nessa aula. Outra variável importantíssima que a gente tem que definir é a iluminância, né? Que seria o fluxo luminoso, só que agora por unidade de superfície, né? Superfície S. A gente tem a imagem aqui representando, né, fluxo luminoso saindo, descendo, iluminância chegando aqui na área S, né, na região S, que é a nossa área de interesse. O símbolo é a letra E a unidade de medida é o lux, né, que, como a gente disse, que é fluxo luminoso por unidade de área, é o lumen dividido por metro quadrado, né, nas unidades do SI. E a abreviação de lux é LX. Agora que a gente já conhece as principais variáveis luminotécnicas, a gente pode, né, pôr a mão na massa e fazer um exemplo prático para a gente entender como que funciona esse cálculo, né, como ele discorre.
Eu elaborei esse exemplo para a gente trabalhar na aula hoje. É um galpão de processamento primário de frutas, e nesse galpão a gente tem a recepção, uma sala de recepção, uma sala de lavagem e seleção, né, das frutas, e depois uma sala de armazenamento e expedição do produto, né. Aqui, né, tem um banheirinho, uns banheiros e um lavabo para os funcionários, mas aqui já entra naquelas regras, né, já prontas que a gente comentou antes, então não faz sentido a gente fazer o cálculo luminotécnico. Essas medidas estão em metro, né, são as dimensões internas das salas, né, e o pé direito, né, de todo o galpão é de 4 metros. Para quem não conhece, né, é mais ou menos assim que funciona, né, esses galpões de lavagem e seleção de frutas, né? É uma esteira, acontece o processo de lavagem, depois é encaminhado para seleção, né? Ficam ali os funcionários fazendo esse serviço. Aqui a gente tem, né, manga, aqui maçãs, né, tem fábrica mais modesta que faz tudo isso automático, mas a maioria ainda é feito manual. Aqui a gente tem mais uns dados complementares no exercício que a gente vai utilizar, né? Que a nossa agroindústria, né, ela trabalha com 4 linhas de lavagem, né, de lavagem e seleção, e as quais ficam a 1 metro do piso, né? A altura dessas mesas de lavagem, né, é 1 metro. O proprietário do empreendimento é bem cuidadoso e ele sempre faz manutenções regulares. A sala de lavagem e seleção de frutas tem paredes e o forro, né, do teto na cor branca. E tanto a recepção, né, aquele primeira sala de recepção, quanto o setor de armazenamento e expedição, esses locais têm as paredes na cor cinza e o teto sem forro. E a gente vai assumir que é um galpão de telhas metálicas, né? Então, tanto a parede quanto o teto são cores mais escuras, né? É um cinza. O primeiro passo, né, que a gente tem no exercício é definir a iluminação necessária em cada local. E a gente faz isso com base nessa tabela. A nossa primeira sala, que é a recepção, ela se enquadraria aqui como um depósito, né? Classe A, um depósito. É um lugar que não necessita de tanta iluminação, né? Só vão ser guardados as frutas ali temporariamente na recepção e em breve período de tempo serão levadas, né, para a sala de lavagem e seleção. Na recepção, a gente, né, vai adotar uma iluminância, né, referente ER aqui, né, referente à recepção, de 100 lux. Então, para o setor de armazenamento e expedição, a gente também vai adotar uma iluminância, né, tá aqui EA, referente ao setor de armazenamento, de 100 lux, porque é um depósito, né? Ele se enquadra aqui como um depósito, onde vai ser armazenada essas frutas e rapidamente expedidas. Já a sala de lavagem e seleção, né, representada aqui por ES, a gente vai adotar um valor de 500 lux de luminância, porque ela já enquadra como classe B, né? Só que assim, a gente fica, né, naquela, é um trabalho bruto? Sim, porém é um trabalho, né, mais parecido com um trabalho fabril, pois vai estar sendo selecionado, né, retirado frutas podres dali, um processo de lavagem que é mais cuidadoso, então a gente trabalha, né, nessa faixa aqui de 500, porque abrange, né, os dois métodos de trabalho que a gente pode ficar indeciso entre a nossa atividade. Outro fator importante que a gente tem que definir, outra variável, né, importante, é a superfície, né, que nada mais é que a área de cada sala, né, de cada compartimento do nosso galpão. Aqui estão as medidas, né, essas medidas estão em metro. Aqui no setor de recepção, então, né, a gente vai ter a área, né, SR, 10 vezes 5 metros, que é um retângulo, 50 metros quadrados. No setor de armazenagem e expedição, a gente vai ter, né, o SA, 8 vezes 12, né, 12 metros por 8 metros, 96 metros quadrados. E a parte de
na sala, né, de lavagem e seleção vai ser 12 por 12, né, que as dimensões dela vai dar 144 metros quadrados. Agora a gente parte, né, para o fluxo total necessário, né, fluxo luminoso, que está aqui, né, representado por φ, e a gente calcula ele através dessa fórmula. A iluminância, né, que é a iluminação necessária, a gente já tem. O S, que é a superfície, né, a gente também tem, a gente acabou de calcular. Só que a gente não tem, né, esse fator de utilização, nem o fator de depreciação. Falta esses dois fatores para a gente conseguir usar a nossa fórmula. Para descobrir, né, o fator de utilização, a gente precisa antes calcular o índice local, representado aqui por K, que é referente à iluminação indireta que acontece, né? A luz emitida pelas lâmpadas, parte dela é refletida pelo teto, ou pelo bocal que está sendo utilizado, pelas paredes. E a gente tem esse fator K, que é calculado dessa forma, né? Nessa fórmula que representa esse índice local, onde C, que na nossa fórmula é o comprimento, L é a largura, e o HM é a altura do local de uso, né, de interesse, até a fonte luminosa. Por exemplo, né, pensando num aluno que está estudando em uma sala de aula, esse HM vai ser representado pela distância entre a lâmpada até a mesa de estudo desse aluno. Se a gente pensar em alguma fábrica, né, com uma esteira, né, vai ser a altura a distância da lâmpada até essa esteira, né, onde está acontecendo esse trabalho. Na recepção, né, a gente tem o índice K, né, KR aqui de recepção, vai ser, né, as medidas 10 vezes 5, né, que são referentes a largura e comprimento, aqui 10 mais 5, e a gente vai adotar o HM como sendo o próprio pé direito, né, de 4 metros, porque nesses galpões a iluminação já vai ser baixa e vai ter produto, né, desde do piso até possivelmente próximo ao teto, né, que vai ficar armazenado ali. Então a gente vai adotar o próprio pé direito e a gente vai achar um fator R de 0,83. Né, no setor de armazenamento e expedição, a gente vai ter o KA, que vai ser, né, as medidas, comprimento e largura, né, 12 vezes 8, dividido por 4 vezes 12 mais 8. Adotando o mesmo princípio, mesmo raciocínio, né, que vai ter produto desde o piso até próximo ao teto. Então, a gente adota o pé direito, estamos sendo 4, e vai achar um valor de KA de 1,2. Já na sala de lavagem e seleção, foi dado para a gente, né, lá no enunciado, que a mesa de lavagem e seleção, né, onde os funcionários ficam ali fazendo suas atividades, ela fica a 1 metro do piso. Logo, assumindo que as lâmpadas vão estar no teto, né, a gente faz, né, nosso pé direito, 4 metros, menos 1, que é a altura da mesa de lavagem, e a gente vai encontrar um HM de 3 metros, que é o que a gente usou aqui na forma para calcular o KS, né, referente à sala. Suas dimensões, comprimento e largura, 12 por 12, e a gente vai encontrar um KS, né, de 2. Com esse valor de K, a gente vai, através dessa tabela, né, retirei ela da apostila da disciplina, né, elaborada pelo professor. A gente tem essas tabelas, né, que a gente entra com o índice local, né, que a gente calculou agora, né, que é o fator K. A gente seleciona o tipo de lâmpada que a gente pretende usar e depois a gente vai encontrar nessas porcentagens aqui, escolher, né, definir com referência no nosso teto e nas nossas paredes. Eu vou adotar nesse exercício que a nossa iluminação seja por lâmpadas tubulares com refletores de feixe largo, né? Bem similar ao que é usado, né, em instituições de ensino. Então a gente vai trabalhar nessa faixa aqui, ó. O nosso índice local, né, do setor de recepção foi de 0,83.
a gente olha aqui qual é a faixa que ele está, a gente vê 0,83 está, né, entre 0,7 e 0,9. Então a gente vai trabalhar nessa linha aqui, né, nessa segunda linha. E a gente foi dado para a gente que o local, né, de recepção, ele tem o teto, né, telhado metálico, sem forro, cinza, né, ou seja, a gente assume que é a 30%, que é a menor índice de reflexão que a gente pode ter, né, de iluminação indireta, e as paredes também 30%, pois são do mesmo tom, né, o mesmo cinza do telhado. E a gente vai, né, então a gente vai trabalhar nessa coluna e nessa segunda linha, que a gente entrou aqui com o valor K. Então a gente vai encontrar o valor, ó, de 0,41. Nosso fator de utilização para o cômodo de recepção vai ser 0,41. Na expedição, a gente vai utilizar, né, a mesma lâmpada, com o mesmo bocal, vai ser com a mesma porcentagem, né, de iluminação direta, os 30%, pois esse cômodo é bem similar, né, ao setor de recepção, a parte de expedição e armazenamento. Porém, o nosso índice K foi de 1,2. Então, a gente está em outra faixa, né? Essa faixa aqui de 1,2 vai categorizar essa quarta linha, que está entre 1,10 e 1,40. E a gente se rebater aqui, né, nessa primeira coluna do 30%, com teto também de 30%, a gente vai chegar no 0,49 como fator de utilização. Já para a sala de limpeza, isso vai mudar. Por quê? A gente vai manter a mesma lâmpada, a nossa faixa aqui mudou, né? Nosso fator K foi de 2, né? E vai estar abrangendo essa faixa entre 1,75 e 2,25, essa faixa aqui. Só que, como foi dito pra gente que nessa sala, né, de limpeza e seleção, ela tem as paredes todas brancas e o teto com forro branco. Logo a gente vai assumir a maior porcentagem que a gente tem na nossa tabela, que é 75 para o teto e 50 para as paredes, como, né, contribuição indireta de iluminação. Então a gente vai trabalhar nessa coluna aqui. A gente rebatendo nessa coluna na linha referente à nossa faixa ditada pelo K, a gente vai encontrar o valor de 0,62 para o fator de utilização da sala de limpeza. Agora a gente calcula, né, o fator de depreciação, né, ou de manutenção. A gente tem essa tabelinha aqui, né, que a gente tira esse valor dela. Isso é referente ao tipo de aparelho. A gente adotou esse segundo aqui, né? E a nossa manutenção que vai ser feita, a gente vai categorizar ela como boa. Porque lá no enunciado do exercício, né, a gente teve falando que o nosso dono do empreendimento, né, ele é muito caprichoso, ele cuida muito bem da sua estrutura, faz sempre manutenção. E esse fator pode ser empregado para os 3 ambientes, né? Então, o FD, né, fator de depreciação da parte de recepção, da parte de armazenagem, expedição e da sala de lavagem e seleção, vai ser todos iguais a 0,75. Então, a gente já consegue, né, fazer o cálculo do fluxo luminoso necessário. Para a recepção, né, a gente vai ter o φR aqui de recepção, vai ser dado, né, pela sua iluminância, que a gente já tinha calculado, que é 100, a sua área, 55 metros quadrados, e o seu fator de utilização e seu fator de depreciação. E a gente vai chegar no valor, né, em lumens. A gente fez esse cálculo aqui, deu 17.886 lumens. Para o setor de expedição e armazenagem, né, é a mesma utilização, a mesma iluminância, mesma manutenção. Mudou um pouquinho, né, nosso fator de utilização, a nossa área também, né, que é um cômodo maior. E a gente chegou, né, numa demanda de 26 mil.
122 lumens. Já na sala, né, de lavagem e seleção, a gente tem, né, uma iluminação necessária muito maior, foi de 500 lux. A sala também é bem maior, né, são 144 metros quadrados. Nosso fator de utilização foi bem diferente, 0,62, que a gente tirou lá das tabelas. E a nossa manutenção, né, foi igual para todos, 0,75. E isso totalizou para a gente, né, executando as contas, 154.840 lumens, né, que vão ser necessários. Aí, como é que a gente faz agora para selecionar as lâmpadas? A gente vai lá nas especificações, né, que foi definido no slide 4, né, referente às lâmpadas, né, tinha aquelas 9 variáveis lá que a gente tem que ficar atento, e a gente seleciona o modelo. Eu fiz uma pequena busca na internet, e eu encontrei esse modelo de lâmpada aqui que me agradou bastante. Só digitar lá, é bem fácil de encontrar, digita, procura catálogo, né? A gente tem sempre as fichas técnicas que a gente pode abrir e conferir todas as especificações técnicas do produto, né? Essa lâmpada, né, é desse fabricante aqui, né? Ela tem 18 watts e esse comprimento, e lá na ficha técnica dela eu puxei e descobri, né, que ela tem 2.100 lumens, que ela emite, cada uma dela. E eu vou adotar essa lâmpada no meu projeto. Então eu vou pegar aqui, né, a minha quantidade, lá no setor de recepção, que é demandado, né, que foi 17.886 lumens, e vou dividir pela quantidade de lumen que a minha lâmpada, né, da minha escolha emite. E fazendo essa conta, a gente chegou que no setor de recepção seria necessário, né, 8,99 lâmpadas. Nisso a gente redonda sempre para cima, né? Não existe comprar uma fração da lâmpada, então vai ser utilizado 9 lâmpadas. No setor de expedição e armazenagem, a gente pegou, né, a quantidade que a gente estimou, que foi 26.122 lumens, dividido por 2.100 lumens da nossa lâmpada, a gente chegou em 12,5 lâmpadas, que a gente arredonda para 13 lâmpadas. Já na sala de lavagem e seleção, foi estimado, né, que a gente ia gastar aqui aproximadamente, né, 155.000 lumens, a gente dividindo isso por 2.100 lumens, a gente vai chegar, né, em 73,7, que a gente arredonda para 74 lâmpadas, né, desse modelo que a gente vai gastar para iluminar nosso cômodo, né, esse setor, essa sala de lavagem e seleção. Aqui, né, um exemplo de como poderia ficar à disposição dessas lâmpadas, né, aqueles números lá. A gente gastou 9 lâmpadas aqui, né, a gente poderia dispô-las assim. Isso é muito importante, né, fazer essa distribuição depois no projeto, as quantidades, na forma que fique, né, mais perto do possível, do praticável. Aqui foi o outro setor, né, o galpão de armazenar a expedição, ficaria mais ou menos dessa forma, né? A gente poderia ter aqui um ponto com 2 lâmpadas, outro com 2, aqui no meio um ponto com uma lâmpada só. Aqui, né, no setor de lavar a expedição, eu tentei deixar bem distribuído, né, bastante lâmpadas, né, aqueles bocais com 4 lâmpadas, né, a gente vê muito nas instituições de ensino, alguns aqui no meio com 3, para fechar, né, nas 74 lâmpadas. E ficaria mais ou menos assim, pessoal. Agora a gente já tem, né, quantidade de lâmpadas, onde elas vão ficar no projeto e também a potência, né, que elas utilizam, né, que é o que a gente precisa para o nosso projeto elétrico. Então esse foi o cálculo luminotécnico. Gostaria de agradecer, né, quem ficou aqui até o final. E para elaborar essa aula, eu me baseei, né, nas notas de aula, né, da disciplina que eu já cursei, na apostila da disciplina, elaborada pelo professor, né, atualmente é o José Márcio Costa, e também numa aula que eu assisti e tive acesso ao material do professor também, o engenheiro Marlon Leão, né.
lá da Universidade Estadual do Mato Grosso, que é um especialista em cálculo luminotécnico. Então, foi essas minhas referências. Muito obrigado. Até a próxima.